Falta de letramento é mais grave do que parece? Isso pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação. O fato é que o mundo, na página em que está hoje, a gente precisa alfabetizar as pessoas em relação a alguns movimentos, em relação a termos novos, em relação à disrupção, à inovação, tecnologias, né? Só para citar alguns para a gente poder contextualizar a nossa entrevista de hoje. Só que o letramento crítico ele é importante porque ele depende da construção de um repertório. Depende do que você lê, depende do que você acessa, do que você pesquisa, com quem você conversa. E essa criticidade, né, vai permitir com que você, na hora de aprender ou ensinar, porque letramento trata-se disso, você consiga se posicionar e fazer com que as pessoas tenham opções na hora de julgar o que é certo e o que é errado. Mas isso, quando vira uma pesquisa acadêmica, ele explora também outros contextos, como a pedagogia crítica. A gente está falando sobre tudo isso porque nós falamos muito sobre letramento aqui no nosso programa e hoje a gente trouxe o professor Naldo Guerra, que é professor de Letras Espanhol da Universidade Estadual do Piauí, e ele traz também um contexto de decolonialidade. Então, assim, a gente vai aprender tudo isso porque isso tem a ver com povos, profissões, pessoas, contextos marginalizados, aquilo que a gente opta por não enxergar, mas por pura falta de consciência e não porque a gente não tenha certeza que a gente está errando. O professor Naldo ele fez mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Unicinos, no Rio Grande do Sul, uma referência no Brasil. Recentemente, ele defendeu o título de doutor em Letras e Linguística na Universidade Federal do Piauí. Ele fez um estágio sanduíche na Universitat Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha, e ele desenvolve pesquisas na área de letramento, letramento digital, letramento crítico, pedagogia crítica e decolonialidade. Essa aula vai ser com ele a partir de agora. Bem-vindo, professor. O título da minha pesquisa de TCC, trabalho de conclusão de curso, é a seguinte: La inteligência del pueblo inca ante la invasión de los españoles en el siglo XV. A inteligência do povo inca diante da invasão dos espanhóis no século XV. Naquela época, em 2005, eu já me graduando, eu já tinha ideias decoloniais e não sabia, né? Então, a defesa dos povos oprimidos que aqui já habitavam a nossa região. Nós sabemos que nós fomos colonizados pelos portugueses, os peruanos, sim, os incas foram colonizados pelos espanhóis. Então, essa é a relação da colonização com o colonialismo, que são duas coisas diferentes. E eu entro aí em 2005, passo 13 anos no curso de espanhol, já comecei a dar aula. E em 2007 vem um despertar para fazer pesquisa, para entrar no mestrado e no doutorado. Eu vou para a cidade de Rosário, na Argentina, né, onde nasceu Che Guevara, onde nasceu o Messi, e eu vou estudar na Universidade Nacional de Rosário o curso de mestrado em educação. Lá eu passo 1 ano e meio, né, nesses intervalos de janeiro e julho, porque era um período de férias, mas eu não me encontrei naquele curso. E aí, em um certo momento, eu procuro a Unicinos, no Rio Grande do Sul. E foi no Brasil que você se encontrou? E foi no Brasil que eu me encontrei. Eu tentando passear pelo Sim. mundo, viajar pelo mundo e encontrar algo que me interessava, porque eu já tinha o curso de Letras Espanhol, né, já falava Sim. fluente e tinha esse interesse. E na Unicinos eu encontro o termo letramento e letramento crítico. E aí começa um processo de transformação em relação ao que é ser professor em sala de aula no Piauí, né? E esse processo vem enraizado já desde da pedagogia colonial que nós temos dentro de nós como professores. O que é letramento, professor? Para compreender o processo de letramento, nós temos que também pegar na raiz, que é a alfabetização. A alfabetização é o ensino do código, é o ensino das letras, do alfabeto. As crianças, de um modo geral, elas aprendem através da alfabetização. O letramento é o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita com cunho social. Ele ficou muito em voga agora porque, em todos os contextos, as pessoas estão falando que é necessário haver um letramento, por exemplo, na área de inteligência artificial, na área de inovação, na área de disrupção. E não só em áreas recentes, né? Ou não tão recentes, porque a inteligência artificial é de 1950, mas em tudo que a gente está falando que é aparentemente novo ou que é assumidamente novo e que a gente sabe muito pouco sobre isso. Esses termos estão sendo usados adequadamente?
O termo letramento, na atualidade, nós costumamos falar sobre essa leitura, o que é compreender criticamente o ambiente social em que nós vivemos, né? Então, nós temos, por exemplo, o conceito de texto. O que é um texto? Texto é um evento comunicativo onde converge vários tipos de conhecimento. Um deles é o linguístico, e aí entra o próprio letramento. Maia, em uma determinada situação, eu fui buscar meus filhos na escola e ali tinha umas pessoas limpando o chão, né? E eu olhei, e aqueles alunos passavam, os funcionários passavam, e eu percebi, essas pessoas, elas são invisíveis. Elas são invisíveis para a sociedade, né? Então, esse desenvolvimento do letramento crítico, do letramento digital, do próprio letramento, passa por perspectivas pós-modernas. Então, é tentar esquecer, né, tentar fazer com que esse apagamento de sociedades já marginalizadas, através das profissões, elas sejam visibilizadas, essas pessoas. Então, letramento são desenvolvimento de habilidades sociais. É a preocupação com o social. Maia, quando os venezuelanos chegaram na nossa cidade, né, teve um grupo de alunos que me perguntaram, professor, eu quero ir visitar os venezuelanos e aprender um espanhol um pouco com eles. Aí veio aquele despertar do letramento crítico. Eu disse, podem ir. Eu sabia o que eles iam encontrar. Porque a crise na Venezuela, ela foi devastada, né? Aqueles povos, aquelas pessoas indígenas, elas tiveram que o êxodo, tiveram que emigrar. Então, aquela população mais pobre, ela fala um idioma indígena. Ela escuta o espanhol, mas ela não entende o português. Ela não entende uma outra língua que não seja aquela língua originária, né? Aquilo que eu falei sobre a minha pesquisa inicial, a defesa dos povos incas, né? Aquela natureza, aqueles povos. Então, eles foram para o Puti Velho fazer entrevista com os venezuelanos. Chegaram lá, eles perceberam que os venezuelanos não falavam o espanhol. E eu já tinha falado em aulas que o idioma oficial da Venezuela é o espanhol, só que para a população mais rica. Aqueles indígenas... A marginalizada, a comunidade... Não fala o espanhol. Eles falam... Eles escutam, mas eles falam uma língua indígena. Eles escutam o espanhol. E eles vieram como se eles tivessem ido no zoológico e parece que o leão estava magro e eles não se sentiram à vontade, porque eles não falavam espanhol. E me perguntaram. Aí eu disse, o que foi que vocês fizeram? Não, nós perdemos o interesse. E aí veio o despertar. Aí eu disse, olha, eles não falam espanhol, mas eles escutam o espanhol. Na verdade, as academias, as escolas e as academias têm um grande desafio de despertar em nós a necessidade de fazer novas perguntas. Exatamente. Então, assim, a gente não explora contextos. E por isso que a gente tem dificuldade de desmobilizar esse olhar que está sempre querendo ver o previsível, está sempre atuando no território da previsibilidade, né? E aí eu fico pensando no senso crítico. Isso, né? Na própria sala de aula, é um termo que nós utilizamos já arcaico, né? Eu me incluo, né? Porque eu estou num processo de transformação. Recentemente eu defendi uma tese, então eu faço parte desse processo, que são práticas pedagógicas. Só que são práticas pedagógicas enraizadas, verticais, colonizadoras, infelizmente. Maia, eu, com a minha pesquisa, eu tive que ir para a Europa para eu sentir na pele o que é ser invisível. Um timonense fazendo uma pesquisa na Catalunha. Mas eu não preciso ir para a Europa para saber o que é invisível. A gente está rodeado de pessoas, comunidades marginalizadas, profissionais, pessoas essenciais, que ocupam posições essenciais que são invisibilizadas. Porque a gente não faz tempo que a gente... quer dizer, o invisível ou invisibilizado, melhor dizendo, sempre foi parte das nossas vidas, particularmente no Brasil. É verdade. O Brasil é um lugar para se estudar isso. É verdade. Você não tinha que ter ido para a Europa. Em uma das entrevistas que eu faço com meus alunos, a percepção em relação aos lavadores de carro da Avenida Maranhão. Eu fui flanelinha, né? Com 12 anos de idade, aos 14 anos de idade, eu vigiava carro ali na Praça da Bandeira. Então, na minha pesquisa, eu tentei fazer com que esses alunos pudessem desenvolver esse senso crítico da humanização. Porque antes de ler a palavra, nós temos que ler o mundo, né? Então,
Um dos depoimentos de uma das alunas na pesquisa, ela dizia o seguinte: eu moro na Zona Sul e eu venho lá do Saci até a UESP, pela Avenida Maranhão. E essa pesquisa, ela me deu um olhar crítico mais sensível aos lavadores de carro, porque do meu ônibus até a UESP, na Avenida Maranhão, eu não identificava os lavadores de carro. Hoje eu contei, são 53 lavadores de carro. E ali estão pessoas que lutam todos os dias pelo seu sustento. E que é um trabalho. Eu acho assim que a gente também tem a tendência de vitimizar coisas, porque a gente nasceu num lugar muito preconceituoso, o mundo é um lugar preconceituoso, né? Então, assim, por exemplo, há muitas profissões que no Brasil são consideradas subprofissões, ou profissões não valorizadas. Na Europa e nos Estados Unidos não são profissões só para sobreviver, são profissões que elas são parte do estágio da vida. Ser garçom no Brasil é um absurdo, ser babá no Brasil, né? Tanto que fora esses serviços são muito bem pagos e aqui no Brasil são profissões marginalizadas, entende? Então, assim, acho que deslocar esse olhar é realmente importante para poder fazer o letramento, como você mesmo mostra na sua pesquisa, adequado. E o senso crítico, como se dá nos tempos de hoje, na página que nós estamos, a construção de senso crítico, professor, que é parte também do que você construiu na pesquisa? Exatamente. Dentro da sala de aula, que é um ambiente microsocial, nós buscamos desenvolver nos alunos habilidades que eles possam realmente enxergar a sociedade não somente como uma forma de capitalismo ou algo sobre a economia. Se você perguntar para um aluno qual é o interesse particular dele em aprender uma língua estrangeira, ele vai falar em relação à economia, né? Aprender uma língua estrangeira é para mim ganhar dinheiro. Aprender uma língua estrangeira é para mim viajar o mundo. Hoje eu conheço 12 países, assim como você falou. Eu não preciso ir para a Catalunha para me sentir invisível, né? Então, assim, a minha pesquisa, eu fiz ela com esse cunho, mas, assim, o poeta, ele é um fingidor. Ele finge a dor que deveras sente. Mas eu tive que ir para a Catalunha, por quê? Porque a minha pesquisa é decolonial. Sim. Então, eu poderia ter escolhido outro país, eu poderia ter escolhido a Argentina, o Peru, né? Assim como a minha pesquisa lá do TCC, de conclusão de curso de espanhol, fala sobre a defesa desses povos pré-colombinos, mas eu fui para a Catalunha. Eu poderia ter escolhido Madrid, eu falo espanhol fluente, mas eu escolhi a Catalunha. O idioma da Catalunha é o catalão, o oficial. Então, eu já chego na comunidade que eu não falo esse idioma, 2 meses eu tive que estudar esse idioma, né? Eu venho de uma comunidade que é do sul global, porque nós defendemos o quê? É uma pedagogia que esse ensino ele seja voltado justamente para o local e não o global, para que nós possamos sentar em uma mesa e dialogar o que é as ideias do norte global e o do sul. É importante falar da Praça Vermelha da Rússia? É importante falar sobre a Sagrada Família em Barcelona? Mas é importante também falar sobre a Praça do Mocambinho. É importante também falar sobre os pilãozeiros de Timon. Esse é o desenvolvimento da criticidade. O aluno sai de um movimento de ingenuidade para um movimento de criticidade. E o que é a pedagogia crítica e como ela pode ser adotada em sala? A pedagogia crítica, ela surge já na década de 70, né, com o educador Paulo Freire. E naquela época, o desenvolvimento era valorizado em relação à alfabetização. Aparece o termo alfabetização. Entenda uma coisa, não se trata de nomeação de termos ou neologismo, mas a palavra em si, que é utilizava naquela época com Paulo Freire, se tratava justamente de pedagogia crítica e letramento, né? Então, é um desenvolvimento das habilidades cognitivas, intelectuais, mas mais que isso, humanísticas e sociais, porque nós lutamos por uma educação libertadora, aquela educação realmente que tenha preocupação com o social e não somente com números, para que o aluno possa tirar 980 pontos na prova do Enem e não consegue sacar um dinheiro num caixa eletrônico. Eu acho que um modelo interessante de pedagogia crítica, eu vi agora pela terceira vez num evento de inovação, um evento internacional, eu fui a um congresso internacional de inovação na educação, em Recife. E lá estavam figuras históricas, né, emblemáticas, assim como pessoas de outras gerações e pessoas absolutamente novas e disruptivas no seu tempo que é agora. Mas ver o José Pacheco, da Escola da Ponte, falar de novo pela terceira vez é impressionante. E eu fiquei pensando, com você falando, e essa memória recente minha desse congresso, do Pacheco, será que a gente consegue desenvolver, porque assim, o interesse de letrar
como você coloca na sua pesquisa, e de adotar essa pedagogia crítica, de deslocar esse olhar, ele é um interesse que ele é importante, é relevante, eu estou falando de modo geral, não só de você, mas ele não é demandado, né? As pessoas não estão sendo mais demandadas pelo seu senso crítico, ou acho que nunca foram. As pessoas, então assim, deve ser difícil conciliar ou alinhar esses planetas do que é o mercado, do que está sendo demandado em níveis de profissões e do que as academias e as escolas estão formando. O que você pensa sobre isso? Maia, eu acredito que a escola e a universidade, ainda hoje elas estão presas no século XIX. O professor no século XX e o aluno no século XXI. Infelizmente, essa ruptura ela começa como uma sementinha. Eu chamo isso de fruto pedagógico. E está lá na minha tese. Esse fruto pedagógico ele tem que ser plantado. Daqui a 10, 20 anos, talvez nós vamos colher frutos. Então, olha só, na academia, nós passamos 4 anos estudando um curso. E aquelas placas de homenagem, aparece o nome do governador, do reitor e do professor doutor. Mas não aparece o nome da miúda. Aquela que limpa o chão durante 4 anos das nossas salas de aulas. Não aparece. Maia, na pandemia, nós aplaudimos os médicos e os doutores e os enfermeiros. Concordo, eles estavam na linha de frente, mas nós esquecemos da linha de trás. E que linha de trás é essa, professor? Os quintais dos hospitais estavam lotados de lixo, contaminados. E quem recolhia? Os garis. E nós esquecemos de aplaudir os garis. Quantos garis não foram para suas casas com o vírus contaminado? E nós esquecemos dessa linha de trás. Existe a linha de frente e a linha de trás. Isso é o desenvolvimento da pedagogia crítica e da criticidade, que o ambiente microsocial da sala de aula tem que se ampliar. Esses muros, eles devem serem derrubados para que nós possamos convidar a sociedade a ir para a universidade, para ir para a escola. Eu fico pensando assim, como sobreviver à internet dentro dessa construção de senso crítico e de tudo que você coloca, porque assim, a educação ela se sustenta defendendo que a melhor estratégia é estimular, na verdade, um pensamento que é totalmente dialógico, que é crítico, mas desenvolver competências que são competências de letramento informacional. Tanto que, tipo assim, pensamento computacional. Maia, se você... Você está vendo que habilidades a gente está indo para... E eu não estou dizendo que elas são antagônicas ao que precisa ser feito. Eu estou dizendo que elas são um novo caminho. Né? E como conciliar essas coisas de formar pessoas com esse senso crítico e com esse deslocamento de percepção. Essa é uma construção bem inteligente e bem interessante. Se você pede para uma criança aqui no Piauí, aqui no Brasil, para desenhar uma casa, ele faz nesse formato. E eu pergunto o porquê. Porque a nossa pedagogia é nortista. Por que a casa ele desenha nesse formato? Porque na Europa as casas são assim. Em dezembro neva. E a neve tem que cair assim, porque senão acontece uma tragédia. Né? Então, olha só. A nossa pedagogia ela é toda importada no norte. Ela vem do norte. Então, esse desenvolvimento crítico ele tem que começar já com as crianças. Né, para que eles possam realmente estar preocupados. O meu pai, ele é da roça, o seu José Guerra. A minha mãe, ela é dona de casa. O meu pai, ele tem um amigo, José Raimundo. E se você perguntar, José Raimundo, qual é a época mais fria onde você mora? Ele vai falar que é julho. Se nós vamos perguntar para um aluno hoje, quando é que começa o inverno, talvez ele não saiba responder. Porque nós não temos. A gente tem verão e inverno. As estações, elas são bem definidas. Aqui também no Piauí. Então, em dezembro começa o verão. No dia 22 de dezembro começa o verão. Sim. Só que no norte começa o inverno, porque é o contrário. Então, através da televisão e da internet, quando a neve cai, quando faz frio, nós importamos aquela pedagogia, aquela ideia para nós. E as pessoas vão dizer que no inverno, porque é um período chuvoso e que as temperaturas caem, eles vão dizer que começou o inverno. E agora vai ficar pior, porque o que era inverno vai ser quente. E eu estou falando no mundo inteiro. A gente vive uma crise climática. Exatamente. Em que isso tudo já está, né, virando de cabeça para baixo. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria falar ainda sobre letramento crítico.
eu pesquisei aqui, em 2003 foi sancionado a Lei 10.639, que incluía a história e cultura afro-brasileira oficialmente nos currículos escolares. Então, assim, o termo letramento racial se propagou nos últimos meses e nos últimos anos, mas você vê que ele é uma coisa bem anterior, e isso não surtiu muito efeito. A gente continua com casos de racismo e de injúria racial no país e no mundo. E não é por falta nem de letramento, talvez de abordagem e apropriação disso dentro de uma pedagogia crítica. Porque não é por falta de legislação e nem por falta de esclarecimento sobre o assunto. E, Maia, no ano de 2005, foi aprovada uma lei 11.161, que era a implantação do espanhol nas escolas públicas. E durante 12 anos foi implantado. Em 2017 foi revogada essa lei. Então, assim, nós não acreditamos que seja uma lei que venha intensificar essa postura. Na minha qualificação, um dos professores da UNB, que é o professor Kleber Aparecido da Silva, ele é negro e era uma defesa online e foi invadido o espaço, né? Contra ele, contra a raça. A minha pesquisa também defende as classes, os oprimidos. Então, é assim, eu acredito que dentro da sala de aula, desse ambiente microsocial, nós possamos sim defender essas classes, as maiorias minorizadas. Que são os invisibilizados que você falava ainda há pouco, né? A gente tem um longo caminho, hein, professor? Um longo caminho, mas a semente ela foi plantada. Aqui em Teresina, eu estou implementando um projeto de pesquisa que se chama Letra Crítica. Esse ele é um arroba, porque também as redes sociais elas ajudam muito a difundir essas ideias da pedagogia crítica, do letramento crítico, em defesa daqueles que são marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, né? Então, assim, nós sabemos que as profissões de médico, de doutor, de jornalista, de professor são importantes, mas existem outras profissões também ali que são totalmente Defina importantes. A importância. A importância, né, para a sociedade, né, para você nós. Você acha que... porque, assim, as minorias, os invisibilizados, eles não são novidades nos contextos, em todos os contextos que a gente conhece. Porque, na verdade, a gente sabe quem são e a gente opta por não enxergar. Isso é pedagógico, mas isso tem outras raízes, infelizmente. E a gente tem pouca consciência. A principal tecnologia humana é a consciência. A gente tem pouca consciência das coisas, porque a consciência também ele é um exercício, né? Verdade. E ele tem a ver com autoconhecimento. Você acha que essa abordagem ela é capaz de modificar esses contextos que já existem e que já foram certamente abordados em outras pesquisas, de outras formas? Você acha que esse é o caminho? Com certeza. Permita-me também eu voltar para a minha pesquisa, né? Porque o meu é um ambiente onde eu consigo me manifestar, né? São experiências que eu vivi. E uma das pesquisas, das entrevistas que eu fiz foi com os sapateiros da Praça Rio Branco. E por ali passam várias pessoas durante o dia. E uma aluna perguntou: professor, esses sapateiros eles não são invisíveis, me desculpe, aqui passa 3.000 pessoas, eles são visíveis. E aí eu fui tentar negociar o que é ser invisível em uma sociedade opressora, capitalista, que muito mais valoriza o financeiro, o dinheiro, infelizmente. Mas você sabe que isso já foi dito em verso e prosa, né? E com certeza. É uma forma de dizer que já foi dito de todas as maneiras. Por isso que eu digo, a metodologia ela vai dizer muito se vai conseguir fazer esse despertar, né? Se essa pesquisa que é teórica, ela vira prática. A sala de aula é um ambiente muito complexo, né? E a minha pesquisa ela está dentro da linguística aplicada. Qual é a diferença? É que nessa parte teórica eu faço uma tentativa de colocar realmente em prática o desenvolvimento, saindo da ingenuidade para a criticidade. Isso é uma tentativa, não se trata de imposição, não se trata de chegar em uma sala de aula e impor para o aluno. Então essa tentativa realmente é, como eu falei, um fruto pedagógico. Agora, a questão da linguística, ela é incrível, porque ela se transformou em outra coisa, né? Ela é uma transformação bem-vinda, porque a linguística, ela era não se faz e nem se trata mais linguística como se tratava antigamente. Quais são os universos de atuação da linguística hoje? Eu, particularmente, eu não sou linguístico nem gramático, eu sou linguista aplicado. É a minha área de linguística aplicada. Para você ver como é diverso, né? É diverso, a linguística aplicada.
A sociolinguística, que cuida da sociedade, essa preocupação. Eu não estou preocupado com o sotaque. Aquela pessoa que fala chicrete, né, que não teve acesso a uma escola formal, né, nós temos que reconhecer esses fatores. Maia, o espanhol é falado em 22 países como língua oficial. E é claro que existe divergência em relação à pronúncia. Existe divergência em relação àquela pessoa que como não... tem o português. Como tem o português. Em outros países. Em outros países. E eu acredito assim, na linguística, a ampliação, vamos comparar um pouco com a gramática, né? Então, assim, eu não me considero gramático, eu aceito as regras gramaticais. As regras gramaticais são importantes, assim como sempre foram. Mas a linguística, ela amplia para a sociedade. A linguística aplicada, ela faz uma tentativa de colocar em prática tudo aquilo que é teórico da linguística. E aí eu faço essa tentativa da minha sala de aula, para que a minha sala de aula não seja um ambiente estático, parado, mas que ele possa, assim, ultrapassar. Mas a atuação é gigante. Eu estava comentando com você que o meu sonho é ainda conseguir fazer um curso dentro do que está programado, porque agora eu estou focada em neurologia, focada em cognição, mas fazer a análise do discurso. Análise do discurso, a sociolinguística, tem a variacionista, muitas áreas, né? O letramento. Quem é a autoridade na Unicinos? Você que fez o mestrado em linguística lá. Muito bem, interessante. A Dorothea Frank-Quest. Na época eu fazia um curso de alemão, eu estudei 3 anos curso de alemão, e quando eu escolhi, você escolhe o orientador, então eu vou pelo currículo, e aí eu fui pelo currículo Lattes. E o que me chamou a atenção foi justamente esse termo letramento crítico. Não somente letramento, porque a grande maioria faz letramento, mas a criticidade, ela engloba muitas coisas. Aquilo que eu falei no início. Por isso que tem a ver com o senso crítico. Né? Exatamente, com o senso crítico, com a pedagogia crítica. O texto, o que nós vamos analisar de texto? As pessoas pensam que o texto é só o verbal, o escrito, né? Não. Então, ele é um evento comunicativo onde converte vários tipos de conhecimento. É como se fosse a ponta de um iceberg. Aí eu fui por esse termo do letramento crítico e essa professora, Dorothea Frank-Quest, né? Ela é descendente de alemães, é uma professora que faz pesquisa assim com gosto, é uma verdadeira mãe, uma mãe acadêmica, assim. Deve ter lhe ajudado muito. Professor, encerrando a nossa entrevista, a gente vai falar sobre... a gente sempre pede dicas, né, para os nossos convidados de livros. Pediram para você? E aí você sugeriu algumas coisas de livros, de todas as coisas. Você sugeriu Pedagogias Decoloniais, né? Da Catherine Walsh. Me permita, a Catherine Walsh é uma americana, branca, e essa pedagogia decolonial, ela não funcionava muito bem para ela. Por quê? Porque ela morava nos Estados Unidos. O que ela fez? Ela se mudou, foi para o Equador. Ela agora dá palestras em espanhol e ela conhece aquela comunidade onde ela vive, porque ali, essa questão da linguística aplicada, eu tenho a teoria e aí eu tenho que fazer... Mas eu fico pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, vocês terem que se deslocar, porque eu fico tentando expandir o que é esse decolonial. Eu sei que está bem cabecíssimo aqui, viu, gente? Mas, assim, às vezes, não é só a questão linguística. Não. Mas tem outras questões que eu acho que a gente não evoluiu no nível de ter que pensar o colonial a partir de uma perspectiva que é estrangeira, entendeu? Claro. Eu acho que dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem várias formas de estudar o decolonial, né? Claro. Porque assim, define a colonização. Isso. Colonização como a gente conhecia na história, na escola, é uma. Hoje a decolonização nesse mundo contemporâneo, onde tem os refugiados contemporâneos dentro do próprio país, é também uma forma de pensar e de exercitar. Na decolonialidade, existem termos específicos para isso, porque nós temos a decolonialidade do poder, do ser, do saber e do sentir. Então, vejam que é muito complexo. Muito complexo. Então, por isso. E aí você fez também Letramento em Terra, de Paulo Freire. Isso. Né? Que você já até mencionou aqui. E sugestão de filme você deu. Professor, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela pesquisa. Então, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço.